no dia 26/8/2021, eu chegava no consultório e, ao ver minha caixa de e-mails, eu recebia a biópsia, o resultado da biópsia que confirmava o câncer de próstata do meu pai. Ontem, dia 26/8/2022, eu vivenciei uma situação que eu nunca havia vivenciado com a minha mãe. E eu queria deixar claro que o intuito desse vídeo, eu não vou falar o nome do colega médico que atendeu, eu não vou falar o nome do hospital, não é esse o meu intuito. Eu nunca usei minha rede social para denigrir ninguém, não vou usar agora. Mas o intuito desse vídeo, e eu queria muito que esse vídeo chegasse no máximo de pessoas possível, principalmente no máximo possível de colegas médicos. E para você que é estudante de medicina e que ainda tem tempo de rever a forma com que você vai lidar com os seus pacientes, ainda está em tempo. Aqueles que já se formaram, que ainda dá tempo de mudar. Mas você que está se formando, não se esqueça do juramento que a gente faz. Não se esqueçam que, antes de tudo, nós somos humanos. E nós precisamos tratar os nossos pacientes com humanidade, com empatia. O lugar mais difícil de estar é no lugar do outro. O meu bisavô, que Deus o tenha, quando faltava mais ou menos 6 meses para me formar, me pegou pela mão e falou comigo assim: minha filha, eu não tenho estudo nenhum, mas eu queria te falar o seguinte: quando você estiver atendendo, a chance de você errar vai ser muito pequena se você olhar para o seu paciente e colocar na frente alguém que você ama. Se for um velhinho, você pensa que sou eu. Se for uma pessoa de meia idade, você pensa que é seu pai, a sua mãe. Se for uma criança, na época meu irmão era pequeno, você pensa no seu irmão. Quando a gente lida com o outro e pensa que nós estamos fazendo por alguém da nossa família, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. E a chance de você errar vai ficar muito pequena. Eu nunca vou me esquecer, vovô. Nunca. E eu trago isso pra minha vida. Eu passei 10 anos da minha vida médica. Eu tenho quase 14 anos de formada. Dos 14, 10 eu passei dentro de hospital, dando plantão de urgência. E assim, quem foi atendido por mim não vai me deixar mentir. Por mais difícil que fosse a situação, por mais complicada, por maior chance que eu tivesse de perder o meu paciente, eu sempre olhei para ele com um olhar de humanidade. Eu sempre acolhi a família. Às vezes não dava para ser naquela hora, porque a urgência não deixava. Mas assim que dava, eu sempre atendi a família, eu acolhi a dor da família. Eu sempre falei pelo telefone quando me era solicitado: doutora, tem um colega médico, tem um familiar, o filho mora nos Estados Unidos, o filho está longe, o filho não pode estar aqui, você pode falar? Eu nunca neguei, porque eu me colocava no lugar das pessoas. Ontem, a minha mãe, na madrugada do dia 26, né, de quinta para sexta, minha mãe estava dormindo e acordou com um sangramento muito grande no nariz. Ela nunca teve nada disso. Foi muito volume de sangue. Meu pai passou a mão nela, levou ela para o hospital da minha cidade, lá perto. Quando chegou lá, o sangramento tinha melhorado. A médica olhou, viu pressão, estava tudo normal, os dados vitais. Ela foi, inclusive, depois na minha prima, Maria Alice, assim: obrigada pelo carinho que você teve com a mamãe ontem. Minha prima olhou de novo, avaliou, estava tudo bem. Minha prima, o sangramento tinha contido. Minha prima explicou o que ela devia fazer caso sangrasse de novo. E falou: olha, tia, vamos tentar um otorrino na segunda-feira. Minha mãe voltou para casa e ficou quietinha de repouso o dia todo. Então, quando foi 4 e pouco, ela lanchou. 5 horas, 5 e pouquinho, ela foi tomar um banho. E aí o sangramento começou de novo em grande volume. Nessa hora, meu pai falou: olha, vamos para Valadares, porque tem mais recurso lá. Levou ela para Valadares, para um hospital particular, um hospital do plano de saúde deles, que atendia o plano de saúde deles. E
Na hora que chegou na entrada, o sangramento tinha parado. Mas quando ela foi passar pela triagem, jorrou sangue de novo. E quem conhece minha mãe sabe o tanto que a bichinha é apavorada, o tanto que ela tem problema com sangue. Eu fiquei angustiada de pensar ela passando por isso. Ela entrou pro hospital, foi atendida, o colega cirurgião de plantão atendeu ela. E aí, depois que ela tinha sido atendida, tinha feito um tampão no nariz e tudo, eu liguei pro meu pai. Falei, pai, meu pai, ele não entende termos técnicos, ele não sabia me falar o que tinha sido feito, se tinha feito exame, se não tinha. Eu falei, pai, vai até o colega, fala pra ele que eu tô no telefone, se ele não estiver ocupado, fala que eu sou médica, eu gostaria de falar com ele pra eu entender o que tá acontecendo. Meu irmão é médico, tá lá em São Paulo, a gente queria conversar. E eu no telefone com meu pai chegou todo educado, falou, doutor, a minha filha é médica, ela queria falar com o senhor. E ele olhou pro meu pai e falou, falar o que comigo? E eu escutando de cá. Meu pai falou, não, doutor, é porque vocês usam uns termos diferentes, ela queria entender o que tá sendo feito. E aí ele falou assim, não, ela tá sendo medicada e vai ficar em observação, é isso que tá sendo feito, não precisa falar com ela não. Cara, sabe quando você toma uma punhalada no seu coração, você fala, meu Deus, eu não ia tomar um tempo dele absurdo. Eu sou médica, eu sei que um pronto-socorro exige uma agilidade, mas ele estava sentado na frente do computador e ele não quis falar comigo. E meu pai, com medo, né, ele falou assim, minha filha, eu não vou brigar, ele tá cuidando da sua mãe. Eu não quero que ele trate ela de qualquer maneira. Deixa isso pra lá. Vamos ver. Nesse momento eu entrei em contato com um amigo. Quem tem amigo tem tudo. Minha gratidão a mim, o doutor Amin Felipe. Nós fomos colegas de colégio em Valadares há 20 anos atrás. Amin é um excelente otorrino. E eu mandei mensagem pra ele desesperada. Eu falei, Amin, você tá em Valadares, minha mãe tá no hospital, tá sangrando e tal. E ele falou, Ana, eu tô na estrada, voltando de Belo Horizonte, não tô lá. Mas tem sobreaviso no hospital, fica tranquila, né? Como já é o 3º episódio do dia, eles vão chamar só pra sua mãe. Só que não foi feito isso. Fizeram remédio. E meu pai perguntou pra médico, eu falei, doutor, aqui tem otorrino? Ele falou, não. Mas tem jeito de chamar? Ele falou, jeito tem, mas quem decide se precisa sou eu, não é o senhor, não. Aí, quando foi 11 e pouca da noite, o médico chega pra minha mãe, entrega um papel, a receita, não explicou absolutamente nada, o que ela tinha que fazer. Se ela começava aquele spray nasal agora, se não começava, simplesmente deu alta. Minha mãe falou, doutor, mas eu não vou ser vista por um otorrino. Ele falou, não, a senhora vai embora, se sangrar de novo a senhora volta, a gente chama. Eles não ficaram 15 minutos fora do hospital. O sangramento voltou com tudo, em grande volume. Quando minha mãe entrou no hospital, novamente meu pai entrou com ela. Desculpa pela cara, mas eu não quis colocar filtro aqui. Meu pai entrou pra dentro do hospital novamente. E aí, quando a minha mãe entrou, nessa segunda vez, ela já começou a desmaiar, porque ela tava perdendo um volume de sangue importante. Ela já estava muitas horas sem se alimentar também. E ela tinha sido medicada mais cedo para remédio de pressão, enfim. Então, eu acho que a pressão dela deve ter caído. Ela começou a desmaiar. Minha mãe estava na cadeira, sangrando. O colega, sentado na frente, estava sentado, ficou. E aí, nessa hora, meu pai não aguentou e falou, não tem ninguém pra fazer nada, não é possível que vocês vão deixar minha mãe morrer aqui. E aí o colega levantou, chegou até ela. Não tinha sido feito um exame de sangue no primeiro atendimento, mesmo falando que tinham 3 episódios de sangramento. E aí nessa hora, eu falei com meu pai, pai, exige, pelo amor de Deus, que faça um exame de sangue pra ver. Minha mãe pode estar com anemia grave, ela pode estar com uma plaqueta lá no pé, alguma coisa está acontecendo. E aí, por um anjo de Deus, nessa hora, o Amin, esse colega otorrino, me respondeu e falou, Ana, ela já tá em casa. E aí eu expliquei que ela tava voltando pro hospital. Ele falou, olha,
Eu acabei de entrar em Valadares. Vou deixar minha mulher em casa, vou passar no consultório, pegar meus aparelhos e tô indo ver sua mãe. Só nessa hora eu falei, meu Deus, obrigada. Como meu pai foi grosseiro nessa hora, ele perdeu, né? Falou meio alto. O médico falou, seu, sai daqui, por favor. Ele falou, ninguém me tira de perto da minha mulher. Ele falou, olha, pode chamar quem for, eu não saio daqui do lado dela. Uma e pouca da manhã, a mim conseguiu entrar no hospital, viu minha mãe, tirou o tampão, fez uma nova avaliação, colocou o tampão ideal da otorrino. Só que os exames não haviam sido feitos ainda, então ele não tinha. Ele falou, eu não vou mexer no nariz da sua mãe sem saber se ela tá com problema de coagulação. Isso já era 2 da manhã. Ele falou, olha, eu vou voltar pra casa, vou cochilar um pouco, porque às 7 eu tenho que operar aqui no hospital. Eu volto aqui, assim que eu chegar, eu já vejo os exames da sua mãe e a gente toma a atitude que precisar. Resumo, minha mãe, no exame de sangue, ela havia caído 3 pontos no hemograma, então bem provável ela deve ter perdido uns 900 ml nessa brincadeira, nesses 4 sangramentos. Não tinha, graças a Deus, nenhum distúrbio de coagulação, era só por perda mesmo, anemia aguda, né, por perda. E aí o colega levou, a mim levou ela pro bloco agora, de manhã, fez uma cauterização, o sangramento a princípio era só pra frente, não era o sangramento posterior, que era o meu maior medo, que é um sangramento mais difícil de ser contido. E, resumindo, gente, olha, o colega que atendeu minha mãe no pronto-socorro, ele tinha falado, se sangrasse de novo, a senhora volta, eu vou internar a senhora. Meu pai escutou. A enfermeira falou, doutor, o senhor fez a internação? Ele falou, não. Eles não querem um otorrino? Deixa eles esperar aí. Meu pai tem 66 anos, gente. Passou a noite numa cadeirinha, sentado do lado da minha mãe, na sala de urgência. A gente não paga plano de saúde para ser maltratado. Então, o intuito desse vídeo é pedir para os colegas, pelo amor de Deus, sejam mais humanos no atendimento das pessoas. Eu não queria um atendimento diferente porque eu sou médica e meu irmão é médico. Eu só queria ser ouvida. Eu só queria estar a parte do que estava acontecendo com minha mãe. Eu estava a 400 quilômetros de distância, sem condição de ir para lá agora. E aí, quando o seu colega atende, que você pensa, meu Deus, peraí, vamos só conversar. Ele te nega esse direito que você tem de ser acolhido, de você entender o que está acontecendo. Eu fico muito triste de ver o rumo que a minha profissão está tomando. Então você que é estudante, coloca a mão na sua consciência. Se você não puder prestar um atendimento humano, se você não puder ter empatia, vai fazer qualquer coisa que você não precise ficar de frente para o paciente. Vai fazer patologia, vai laudar só as coisas para não ter contato. Vou só dar laudo de tomografia, não preciso nem pôr a mão no paciente. Eu não tô falando mal dos colegas radiologistas, tá? Mas se você decide ir para um pronto atendimento, se você tá insatisfeito, pede demissão. O seu paciente não tem culpa das suas insatisfações. Ele não tem culpa se você tá de plantão numa sexta-noite e você queria estar em outro lugar. Ninguém vai para um pronto atendimento sem precisar, gente. Olha, eu tô um caco de tão triste hoje. E assim, são tantos relatos que a gente escuta, não é só comigo, por uma medicina mais humana, mais empática, que faça realmente o que o juramento fala. No prontuário do meu consultório tem uma frase que eu levo pra minha vida. Se você trata uma doença, você pode ganhar ou perder. Se você tratar a pessoa, você sempre vence. Isso precisa mudar. Muito se fala de desrespeito aos colegas, mas será que eles estão realmente se dando para ter o respeito que eles querem? Ou só estão querendo um status da medicina? Se você quer ser bem tratado pelo seu paciente, começa você fazendo por ele. Porque isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Desculpa.